Eu não vou lembrar o nome aqui das pessoas que quiseram filosofar a questão do capitalismo. Um disse que o capitalismo ele é uma construção relativa em relação à mercadoria, é ela que comanda. Um outro pensador diz que como fala, a construção do trabalho que gera o valor de uma mercadoria, né? E Karl Marx diz que a força de trabalho é que é a responsável de fazer a estrutura capitalista acontecer. Sem a força do trabalho, a estrutura capitalista não aconteceria. E isso são, como fala, esferas onde que você põe a sua lente de contato e você quer ampliar ali a origem das coisas. Mas o mercado de trabalho em si é, ideologicamente é uma construção do ser humano observar as coisas e tentar replicar e aprimorar essas questões ou vivenciar situações e trazer soluções para ela. E, infelizmente, a espécie humana ela está sempre nessa prerrogativa. Situação, problema da situação, entendimento disso, e cada ser humano na face da Terra tem um discernimento em relação à vida que ele vive, e isso é o seu discernimento, o seu propósito estabelecido, onde que vai determinar como posso dizer para você, a sua solução, a sua questão, o seu problema, o seu entendimento. Sinto muita dor agora no pé. É que eu tô com o pé muito machucado, né, de tanto trabalhar. Vamos voltar aqui. Aí o ser humano, né, ele acredita naquela ideia, define aquela ideia como objetivo e começa a julgar tudo e todos por aquela ideia. E isso vai determinar, infelizmente, o que o Karl Marx fala, as classes sociais, né, que vão morrendo, que vão surgindo, que vão readaptando, que vão remoldando, né? Porém, o mais importante aqui que o Paulo Filósofo comentou no vídeo dele, ele até deixou para o lado, de que os valores são feitos. Ele comentou, mas ele não comentou que realmente deveria ser importante. Que o valor capital é baseado nas coisas. Né? E aí ele perguntou assim: e como que essas coisas ela têm valor? E aí ele entrou na narrativa, né? Mas a demanda, a oferta, a procura, como fala, a construção da produção em relação que é uma solução de uma ideia e isso vai evoluindo, né, que é o livre mercado ou capitalismo, né, gera o trabalho, porém isso acaba gerando condições desumanas, onde que o trabalhador ele ganha um salário injusto, aonde que o patrão explora ele. Aqui em São Paulo, vamos mudar aqui a ordem aqui. Um quarto de pensão aqui em São Paulo custa, eu moro no centro, custa 1.000 e poucos reais. Um aluguel de imóvel custa 8, o aluguel não, o IPTU do imóvel custa 10 mil reais. O, o trabalhador ele não tem condição de comprar imóvel aqui. Ele é obrigado ter os encargos de água, luz e IPTU, a despesas do proprietário pela construção do imóvel dele e os valores agregados na construção do imóvel, o lugar, a situação, etc. Até que ele falou sobre o burgo, né? E voltando à questão aqui, custa 1.000 e poucos reais, um salário mínimo custa 1.000 reais. Então, você aluga um quarto, às vezes ele tem banheiro ou não, aí você põe 8 pessoas dentro daquele quarto, né? O, então, o trabalhador, ele vem aqui para São Paulo aqui para morrer. Ou quem nasce aqui em São Paulo aqui é trabalhador, ele nasce aqui para morrer, né? Aí tem um outro cara que ele ou ele abriu um empreendimento, ou ele, como fala, tem um curso técnico, ou ele cresceu dentro da empresa dele, ele ganha 3 mil reais. Então ele vai para as periferias. Indo para as periferias, ele aluga uma casa lá por 500 reais, como vaga para garagem, uma casa média. E ele vem todo dia de metrô, de moto, ou de carro, ou de ônibus do imóvel dele até o serviço dele. E ele consegue crescer no sofrimento dele. E ele tenta dar uma instrução técnica aos filhos, né? Mas aí a questão é o seguinte: o empreendedor ele pouco se importa com o brasileiro, ele pouco se liga para
população brasileira, ele está se ferrando e o trabalhador ele está dando a vida dele, ele está dando o tempo dele para fazer uma prestação de serviço. Então existe injustiça porque o fabricante, o dono do imóvel, ele só vê o lucro dele, ele não vê a responsabilidade da outra pessoa e pior, ele contrata as pessoas vão tratar ele mal, ele não vai conseguir conviver com as pessoas não vão conviver com ele e vai começar a construir paredes entre os indivíduos, as pessoas na sociedade e vai haver o julgamento. Por exemplo, eu trabalho com moto, eu converso com todo mundo, com todas as classes sociais. Como eu tenho um bom porte, como eu tenho uma boa aparência, como eu sei conversar muito bem, em todas as classes sociais sou muito bem tratado. Mas, infelizmente, na classe trabalhadora, mas aquele trabalhador ali que está sofrendo e ele quer tirar vantagem, esse trabalhador, ele olha para mim com maus olhos, pô, mas esse cara aqui é burguês, esse cara aqui é paulistano, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E a coisa mais horrível que acontece no nosso país aqui é o seguinte, vem o cara da Bahia, vem o cara do Nordeste, vem o cara do Sul, vem o cara do rural procurando emprego e o patrão não tá nem aí com ele, com o estudo dele, com onde que ele vai morar, isso, aquilo. Às vezes esse cara fala que vai trabalhar ganhando meio salário e aceita e isso faz essa sociedade, vamos dizer aqui, do pecado, essa Sin City, né? Que é horrível e que as pessoas morrem por causa disso. Porém, a partir do momento que o mercado ele é construído pelo valor do produto, e o produto ele é simplesmente uma consequência para solucionar o problema da vida da pessoa e que toda a estrutura do mercado e o mercado ele é feito para trazer soluções à vida de todos e não existe uma ergonometria para que exista uma estabilidade, um produto de um parafuso, um produto disso, os meios de transportes, ou a lei, os impostos, não existe como fala, uma coisa estabilizada e não existe um valor individual pessoal do indivíduo, esse mercado ele vai levar à destruição, como ele falou aqui no começo aqui sobre que o produto, a troca do produto e o lucro do produto. Cadê o lucro? Será que ele existe? Então, o Paulo Filósofo aqui, ele disse que ele fez um rateio, eu também estou fazendo um rateio aqui no meu vídeo, eu esqueci qual é a palavra que ele falou, que eu faço em todos os meus vídeos, eu quero até ver um vídeo lá que parece que até que ele me respondeu, porque tudo que ele falou é o inverso que não tenho paciência de falar, não tenho paciência de explicar isso, aquilo. Mas voltando à questão aqui, o mercado ele é feito para a vida das pessoas, ele é feito para trazer solução. Mas, infelizmente, a questão intelectual que faz o mercado existir, como eu disse no começo do vídeo, que é a questão da ética e da moral, ela é subjetiva ao meio de produção, ela não é subjetiva a você enxergar todos os campos. E, infelizmente, aqui até o Paulo Filósofo ele falou, não sei se ficou consciente ou inconsciente, que a construção do mercado, né, ele e a tentativa de entender a construção desse mercado são caminhos a ser construídos, analisados e pesquisados e não existe uma formação total e também hoje as pessoas na sociedade não têm um intelecto baseado na formação total que determina o mercado, né? E a falta do entendimento e do conhecimento e da construção que eu disse que nenhum ser humano na face da Terra sabe que o ser humano ele foca a pontos e soluções, né? Faz o mercado ser o mercado e faz o mercado ele ter essa deformidade estrutural, né? E aí, infelizmente, ele é de esquerda, ele acredita em Marx, ele acredita que o empregado ele tem que deter todo o bem de produção e o lucro dele. Eu acredito que não, eu acredito que o funcionário tem a responsabilidade, o pobre, né, o proletariado, ele tem a função de ter um salário justo para o mercado de trabalho funcionar e de que não haver, como fala, falta de desestruturação no capitalismo, onde que uma pessoa ela caga numa obra de arte lá e ela ganha milhões e alguém vai limpar aquela merda do. É um absurdo, né? A mulher limpou a tinta de uma cadeira e a tinta que fazia a cadeira custar 130 milhões de dólares, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A arte ela tem um valor dela aqui, não quero nem entrar aqui na questão sobre a arte, né?
mas uma pessoa, ela talvez ela tenha total valor sobre a questão, ou ela não tem nenhum valor sobre a questão e ela delira, e a maioria dos canais do YouTube aqui são pessoas delirantes, a maioria de empresários são delirantes, a maioria de governantes são delirantes, a maioria das pessoas elas se isolam e elas não trocam ideia, elas não aceitam a argumentação e elas não aceitam argumentar, né? Então elas acabam se tornando delirantes ou elas não têm capacidade de ver o ponto de vista que faz a argumentação da outra pessoa e acabam criando destruição total no mercado, na sociedade e tal. E o pior de tudo, o valor econômico do mercado é um valor relacionado e especificado à especulação do trabalho, do trabalhador, da mão de obra, do produto, de uma rede infinita que eles acreditam que isso é verdade. E essas pessoas não detêm nenhum dinheiro, quem detém o dinheiro, quem são os especuladores da bolsa, porque eles compram e vendem tudo, o resto vive sendo até escravo, né? Imagine os trabalhadores. E esses valores não são valores que conseguem representar a vida do indivíduo, a vida da sociedade, a sociedade, o indivíduo ao mundo, ao planeta, e o nosso valor ele não representa a realidade da vida e da verdade. Então, cara, isso é uma loucura. Eu não vejo nenhum intelectual filosofar essas questões. Eu vejo alguns filmes filosofar essas questões, até o filme lá do Will Smith, o filho dele lá, sobre uma terra do futuro e tal, vem querer trazer sobre esses valores, e muitos filmes vêm tratar sobre esses valores do capitalismo, não, e são filmes esquerdistas, né? E o melhor de Hollywood é da esquerda. Como Star Trek mesmo, os caras falavam assim, não, Star Trek é do demônio, nós temos que matar o James T. Kirk, Star Trek é satânica, é marxista cultural, é a prova do marxismo deu certo, nós temos que matar Star Trek. Eu achava super engraçado a perseguição que eles faziam, eu vi relatos, né? Que foi até proibido Star Trek de filmar, depois voltou, isso daí eu já não tenho certeza. Então é interessante. Essa conversa aqui dá para entrar em muitos outros fatores, mas eu vou terminar por aqui. Falou aí para vocês, pessoal.